No episódio de hoje de Sem Barbas na Língua vamos falar de dick pics, de pedofilia na igreja e homossexualidade e de piropos e muito mais. Já rezaste alguma vez na vida? Não, nunca rezei. Deus gosta mais dos brancos pelo estado do mundo. Sim, eu até te comi ao período da colherada. Sim, é. Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sem Barbas na Língua. Esta voz bonita que estão a ouvir é de Guilherme Duarte. E deste lado, Hugo Gonçalves. É isso mesmo. Pronto, cá estamos, não é? Mais uma vez, sim, na Rádio Zero do Instituto Superior Técnico, que nos cede lugar amavelmente. O programa vira o disco e toca o mesmo? Sim, basicamente é falar das mesmas coisas de forma diferente, durante muito tempo. Eu acho que é falar de coisas diferentes da mesma forma. Da forma. mesma forma, sim, é mais isso. Olha, sabes que eu gosto sempre, sou uma pessoa espontânea, não é? Sou uma pessoa que gosta de trazer para a mesa do debate temas para os quais tu não estás preparado. Hoje, por acaso, vi o e-mail muito na diagonal. Não sei aqui um ou dois temas. Mas, além do e-mail, eu trago-te um tema novo. Sabes, quando eu venho para aqui de mota, ponho-me a pensar. Não é? Sou uma pessoa que se distrai e põe-se a pensar. E ontem fui a um concerto do Father John Misty, ali no Coliseu. Não sei quem é. Onde estavam todos os hipsters de Lisboa. Ok. O LX Factory estava vazio. Portanto. E partes de São Bento e do Príncipe Real também. E não esquecendo da Graça. Também tem. E uma das coisas que eu estava a reparar ou que me pus a pensar, é o efeito que a música tem, o efeito imediato da música nas pessoas. Ou seja, eu quando escrevo um texto, ou alguém quando pinta um quadro, tu não tens uma audiência para aquilo que estás a fazer. Ou seja, eu não ponho um ponto final num conto e de repente tenho pessoas a gritar o meu nome ou a bater palmas. No caso do Father John Misty ou de outro cantor, ele entra em palco sem abrir a boca e há miúdas aos gritos e a tirarem-se para o chão. Pois é. E isto é apenas uma observação, ou seja, no sentido em que como é que cada uma das artes tem um retorno de forma diferente. E claramente as miúdas preferem músicos a escritores. Não? Sim, há um ditado no mundo do humor que é: os músicos ficam com as gajas, os humoristas ficam com os bêbados. No fim do espetáculo normalmente é assim. No entanto, como eu penso muito em ti, não é? Estás sempre nos meus pensamentos, eu pensei, então, e como é que será para o Guilherme essa transição? Porque tu durante muito tempo escreveste, não é? Portanto, da mesma maneira, quando acabas um texto, tu claro que podes ter os likes e os seguidores, mas não é a mesma coisa imediata de teres alguém a gritar o teu nome uma sala cheia. E agora, apesar de, obviamente, já teres feito espetáculos, mas agora fizeste espetáculos, por exemplo, para 900 pessoas. O Jim Carrey, num documentário sobre o Andy Kaufman, vi antes de ontem. Também podíamos falar disso. Ele fala disso, acho que é aquele que fala disso no documentário. Não sei, então estou a confundir. Acho que sim, do sentir-se gostado, não é? Sim, sentir-se gostado, teres de repente 1000 pessoas. Como é que foi essa transição para ti de estares em casa, de repente teres 1000 pessoas a baterem palmas? É estranho, é muito estranho, mas foi gradual, porque antes de fazer para essas 1000 pessoas fiz para 2 bêbados num bar, não sei onde, atrás do sol posto. Portanto, acabou por ser gradual, mas é melhor, é muito melhor fazer para mais pessoas. As pessoas normalmente, algumas pessoas ficam mais nervosas quando é mais gente, eu fico menos. Eu prefiro fazer para 1000 pessoas do que fazer para 50. Acho que a probabilidade de correr mal é muito menor, porque mesmo que só 10% se riam, só 100 se riam, vão contagiar as outras e já fazem barulho. Se só 10% das 50 se rirem, são 5 gajos a rir ali na sala. E é pior. Mas acho que se sente mais gratidão para com o público, porque meter um like ou para fazer uma partilha, obviamente também um comentário, uma mensagem de elogio também é bom e também nos aquece o ego. Mas é diferente sabendo que as pessoas pagaram bilhete, foram ver, levantaram o rabo da cadeira, foram para ali
E no fim, mas gostarem e aplaudirem é bom. É estranho para mim estar ali, ser o centro das atenções. Mas esse poder, como tem um músico, imagina, um músico chega e faz um solo de guitarra, ou de repente faz um falsete, ou dá uma volta à voz, ou começa a cantar a música que toda a gente está à espera. É um poder imediato, de uma emoção imediata sobre aquelas pessoas naquele momento. Se ele disser a todos, batam palmas ou saltem, eles fazem isso. Tu tens isso em relação, não é o mesmo poder que o músico, obviamente, mas quando tu sabes que diz uma piada e sabes que ela resulta ou ela resulta, não tens uma pequena ereção? Quase, sim. Tenho ali, sim. Às vezes é piada, ou às vezes até aquele desconforto e depois a seguir gera os risos. Acho que em palco acho que é o que dá mais gozo. É tu fazes aquela piada que sabes que é ali no limite e sentes a sala a encolher-se, mas depois a arrebentar com o riso. E acho que esse é o que tem mais piada. Depois às vezes são aquelas que têm uma gargalhada instantânea, audível, altamente audível, e que é fixe. Aquilo aquece, não? Claro que aquece. E quanto mais recebes isso do público, mais dás. Apesar de tens que fazer o mesmo espetáculo, tens que dar sempre o teu melhor. Mas isso é quase impossível, se o público estiver a dar energia, não no sentido espiritual da coisa, né? Agora precisas de um jogador de futebol. Sim. Dar tudo, dá tudo, um jogo cada vez, a gente tem que dar o 110%. E nós acabamos por dar mais, nos sentir mais à vontade em palco, principalmente para mim, que sempre é um bocadinho desconfortável atuar por causa dos nervos, mas acabo por agora me estar a conseguir divertir bastante em palco, mais do que se calhar quando atuava com mais pessoas. Se calhar estava mais nervoso aí do que agora, sinto-me mais em casa, também por saber que está ali pessoal para me ver especificamente. Por falar em pequenas ereções, o caso que toca naquilo que falámos no último programa, por causa desta onda de revelação de assédio sexual a mulheres, o caso desta semana que veio do Bruno Maçães, que alegadamente tinha enviado dick pics, fotografias do seu pênis pequenino, para uma jornalista de uma associação internacional, e que vem um pouco ao encontro daquilo que nós tínhamos falado de, ainda que tudo isto faça sentido e seja necessário, do perigo que é também da crucificação pública e do juízo precipitado. Pois, porque tu tens novidades que eu não tinha, não é? Exatamente. Que tu tens andado em digressão, portanto já não estás... Eu, para mim, o Bruno Maçães tinha enviado fotos da pila. Era esse o que eu sabia hoje de manhã. E tu disseste-me que afinal ela veio desmentir. E mais uma vez, nós aqui não vamos trabalhar com os dados que temos até agora. A nossa enorme equipa de jornalistas... Sim. Está agora no local, está... Mas que é, e hoje a procurar informação, e eu tenho formação de jornalista, portanto tenho alguma capacidade de ir aos lugares certos, mas ainda assim eu cheguei aqui com algumas dúvidas. E isto prova também aquilo que nós falámos, que é esta sociedade de pós-verdade que tu já não sabes em que é que deves acreditar. Mas supostamente o que aconteceu, e é possível que quando as pessoas ouçam isto já tenham mudado tudo. Sim. E que afinal tenha sido ela que enviou dick pics Sim, ela tem uma pila. Afinal ela tem uma pila. O que aconteceu? Segundo... E olha que os jornais, a Visão publicou, o JN publicou, eu julgo que o Expresso também. O desmentido. Não, publicou a notícia de que ele tinha enviado as fotos. Bruno Maçães, ex-secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Passos Coelho, foi acusado de assédio no Twitter por parte de uma jornalista chamada Lily Lynch. Parece o nome de cantora adolescente. Já para Lily Lynch, né? E agora? Uma jornalista californiana porque alegadamente ele tinha enviado dick pics, como nós já dissemos, para a senhora. Acontece que um dia ou dois depois, quando isto estava nas redes sociais, ela terá escrito um Twitter em que dizia que não era nada disso, que as pessoas tinham percebido mal. Mas parece que o que aconteceu foi que ela tinha colocado realmente algumas mensagens que os dois tinham trocado, mas que tinha editado a parte das respostas dele. Dele? Dele, sim. O que fazia com que um diálogo que alegadamente eram duas pessoas que terão saído juntos ou que iam sair, parecesse, quando tu descontextualizas uma coisa, parecesse um assédio. E não uma conversa entre dois adultos que provavelmente estavam ali numa conversa mais picante, e a verdade é que as fotografias nunca apareceram, ela própria terá desmentido. E havia um amigo meu que dizia uma coisa
que me pareceu engraçado, que ele dizia, que dizia o seguinte, deixa-me cá ver se encontro aqui no meu telefone, ele dizia, aliás são duas frases, duas pessoas diferentes, ele diz, assédio é quando a mulher não manda fotos de volta, ou seja, porque estás claramente a impor-te. Não, quando perdes a pica um ano depois e decides pôr a conversa. É. Não é? Sim. Ou seja... E eu estava aqui a pensar que era, imagina que ela publicava as fotografias de um pénis e ele dizia, não, esse não é o meu pénis, isso é uma montagem no Photoshop. Como é que se ia resolver a situação? Né? Tem que vir uma equipa de peritos, pôr lado a lado o pénis de Bruno Maçãs com o pénis da foto e ver se é. Não é? É a única forma de sabermos se é mesmo o pénis dele. Como aqueles, então, como no caso do Carlos Cruz, diziam que ele tinha um sinal na pila. Um sinal na pila, não é? Pois é. Mas é estranho isso. Mas agora, a questão é que agora fica no ar. Primeiro eu gostava que isso tivesse sido verdade, porque o Bruno Maçãs tem cara de otário e é meio otário, pelo que ele costuma dizer no Twitter. E, portanto, até gostava que isso fosse verdade. Por um lado, né? Por outro não. Porque, coitada da senhora, receber fotos de... Antes, eu já não sei quem é que dizia antes de mandar-lhe fotos da pila do que da cara. Que com aquela cara mais vale de mandar da pila. Também há a hipótese de eles estarem a trocar fotografias e ele mandar uma fotografia que não estava em condições e ela dizer Bruno, manda lá uma foto que não se vê um caralho. Yeah. E ela... e ele... não ter não ser uma pessoa com pouca capacidade para a nuance e pensar que aquilo era natural e mandar realmente um das caldas, não é? E que eu ia dizer? Eu já nem sei o que ia dizer. Ia dizer que não sei. Estás farto deste tema? Estou com algum sono. Não. Mas o que eu ia dizer é não sei. Eu também estou com algum sono, sabias? Nós temos este problema. É. Eu acho que os ouvintes deviam nos ajudar. Mandem propostas de como é que nós podemos dormir melhor. É jarda. Sim. Já sei como é que é. Fuma uma? Deve ser fumar, dar nos mete menos tabaco, diazepams, merdas assim. Mas não sei mesmo para onde é que eu ia. Mas então eu vou mas continua, eu vou te seu agarro. Eu vou ser o pastor dos teus pensamentos. Que era pegando outra vez na questão da semana passada, que nós falámos dos abusos e da questão de não colocarmos tudo no mesmo saco, ainda que seja necessário falar disto. Que é finalmente começa a haver gente a escrever, e agora escreveram no New York Times, o Bill Maher falou disso, daquilo que nós falámos aqui, que é da necessidade de, meus amigos, vamos lá, isto é muito importante, temos que falar disto. Por exemplo, a questão do... Mas houve um gajo dos Smiths, acho eu, que também deu uma entrevista a defender o CK, a dizer que não se podia colocar no mesmo saco, e do Kevin Spacey, e aí já não concordo tanto, mas a dizer o que é que fazia um miúdo de 14 anos no quarto de um adulto, numa festa de Hollywood e não sei o quê, quando o gajo também só tinha 24 ou 26. Eu aí já se calhar não concordo tanto. Mas foi logo apelidado de misógino e homofóbico e não sei o quê, pelo jornalista que estava a escrever aquele artigo de opinião. Não sei se foi o gajo que o entrevistou. Eu acho que mesmo isto acontece com os jornalistas, é a oportunidade para tu te colocares com uma causa e dizer não, da moralidade. Exatamente, isso é uma coisa muito apelativa para muita gente, não é? E teres esse poder de não deixares que outra pessoa vai mais longe do que o tal preto e branco. Mas de facto já há pessoas que estão a falar disso com o risco de serem acusadas de estarem do lado dos predadores. Mas aconteceu-me na semana passada uma pessoa que ouviu o programa e que me mandou uma mensagem. Trocámos algumas mensagens a dizer que... Dick pics. Trocaram dick pics? Não. Não. Isto agora é um momento sério. Ok. Que lhe tinha acontecido na vida aquilo que aconteceu, ou seja, que mais do que um homem se tinham exposto, como o Louis C.K. Ela era relativamente nova, nos 20 e poucos, e que durante anos ela tinha um sentimento de culpa como se fosse responsabilidade dela, que é uma coisa que é muito comum em vítimas, mesmo vítimas de violação. Sim. E isso ajudou-me a perceber... e ontem falava com um amigo também, nós estamos a falar dessa questão da culpa e é difícil para um homem colocar-se para muitos homens colocar-se nisso, porque nunca têm essa experiência do desamparo esse meu amigo, por exemplo, teve uma stalker, mas uma stalker a sério, teve que ir à polícia, tipo, uma pessoa que o perseguia e que ele dava alas e aparecia, e ele dizia, isto não é mais grave durante um ano uma pessoa que te persegue do que tu veres uma pila. Eu disse, depende de quem tu és, depende do contexto, percebes? E o facto de ele não ser mulher e nunca ter estado desprotegido é curioso, porque o próprio Louis C.K. tinha uma piada que dizia a principal causa de morte das mulheres são os homens. Tu ires num date com um homem é a mesma coisa que ires num date com um urso, metade leão. Sim. Percebes? E que é preciso ter uma coragem do caraças. Portanto, ele próprio sabe isso.
E eu acho que é muito difícil o homem colocar-se nesse ponto de vítima, de achar que algumas mulheres estão a vitimizar demais. Claro que sim, claro que sim. No outro dia eu vi um post no Facebook de um gajo que dizia: se vocês querem saber o que é que uma mulher passa quando é palpada e não sei o quê, imaginem que querem ir a uma discoteca e serem vocês e o resto ser tudo homens grandes e peludos, todos suados, a roçarem-se em vocês e a arfarem-se nas vossas costas. Isso é o que uma mulher sente. E eu pensei, olha... Todos os dias. Todos os dias. E eu pensei, isso faz sentido. Mas depois pensei, não, man, eu não ia a essa discoteca. Estás a ver? Está bem, mas... Eu não ia a essa discoteca. Então não vais a discoteca quase nenhuma. Não ia a discotecas. Okay. Se a experiência de ir a discoteca fosse homens suados, grandes, a agarrarem, eu não ia a uma discoteca. Portanto, não podemos dizer que aquilo é mau, que obviamente pode ser desconfortável, mas é mais bom do que mau, porque senão não iam, as discotecas estavam vazias. Sim, não é bem comparável essa imagem de homens suados a agarrarem-te do que ires a uma discoteca onde há o ocasional palhaço que levanta os cotovelos para tocar nas mamas. Sim, não é? E portanto essa comparação, eu ouvi aquilo, realmente se calhar, mas depois não faz sentido. Isto não faz sentido, é estúpido, porque eu não ia, porque... É apenas uma má analogia. É uma má, porque se esse nas discotecas, por exemplo, fosse assim tão incomodativo para todas as mulheres, havia discotecas só de mulheres. Não é? E não há. E, ou estamos aqui a perder uma oportunidade de negócio fantástico, ou essa discoteca está vazia, porque as mulheres também vão para a noite com o mesmo propósito dos homens, que é cortejar e ser cortejados. Faz parte. Agora, dentro de um certo limite. Acho que nenhuma gaja gosta de ter um gajo a palpar-lhe o cu do nada, não é? Eu numa discoteca gay-friendly, não era absolutamente gay, mas era muito gay-friendly, acho que a maioria das pessoas que estavam lá eram gays, estava ao balcão, curiosamente com uma miúda que estávamos os dois a flertar, o que foi ótimo porque não havia grande concorrência à volta. Não é? Diz que é bom. Por isso é que eu o levei para lá. Não é? E estávamos a falar e veio um tipo por trás e meteu uma mão e agarrou-me mesmo, quase que me levantou. E eu virei-me, ele era um bocado grande ainda por cima, mas eu... tipo, sem ser demasiado agressivo, que era para não levar um bufetão na tromba, disse, desculpa lá, mas tu não podes fazer isso. Mas não podes porquê? Eu disse, porque eu não faço isso às outras pessoas que estão aqui, não faço isso à minha amiga, portanto isso... mas estás numa discoteca, eu disse, está bem, mas o facto de estar numa discoteca que é gay-friendly ou gay, se eu não toco nas outras pessoas sem elas quererem, tu também não podes fazer isso. Mas estavas de mini-saia? Não, estava já de tanga mesmo. Ok, então estavas a pedi-la, estavas a pôr a jeito. Não, e obviamente não. Ontem deu Isso Fosse Contigo, não sei se viste, que era sobre o assédio. E eu estava a fazer piadas sobre aquilo no Twitter. Não sei. E houve lá um gajo que diz, pois, porque quando é ao contrário ninguém fala, uma mulher a assediar um homem, não sei o quê. E é aí que eu também... Porque eu não quero dar poder a essas pessoas, né, quando estou a fazer piadas. Se calhar não acontece, né? Já alguma vez tiveste duas gajas à tua volta a encostar-te à parede a dizer que te queriam tocar e tu sentiste horrorizado e não conseguias fugir? A mim não me acontece, não sei se ele acontece... Porque normalmente a mulher, o assédio por parte de uma mulher a um homem para quando o homem quiser. Sim. O homem, nem que seja a violência, né? Nem que se estiver a agarrar, se uma gaja me agarrar na rua e disser, desculpa lá, não, ela conseguir agarrar, eu dou-lhe uma cabeçada, não tenho problema nenhum com isso. E a mulher não pode fazer isso, né? A mulher sente-se muito mais desprotegida, portanto também não podemos comparar os dois tipos de assédio e dizer que são iguais porque não são. A mulher mais facilmente é vítima porque fisicamente é mais fraca, por norma, né? E agora também há mais pessoas a ajudar, né? Vamos ouvir duas raparigas a assediar um gajo, ninguém vai ajudar. Quando muito vão dizer, paneleiro, como as gajas, paneleiro. Agora, nunca... Eu já fui... acho que toda a gente já foi minimamente assediado, não é? Mas nunca me senti em perigo, não é? Estás aí a apitar agora, não é? Nunca... Mete lá um pouquinho ao pé do microfone. Nunca me senti em perigo. E as mulheres sentem-se em perigo quando são assediadas muitas vezes. E é preciso fazer essa distinção. Se bem que depois lá no programa perderam, porque eu até estava a dizer, olha, sim senhor, faz sentido discutir isto. Que puseram uma mulher a andar na rua, a ser filmada, como já fizeram noutros sítios. E a mulher era gira, tinha um decote generoso e um rabo ali apertadinho numa calça branca. E então, qual era? As cabeças de homens que se tinham virado para a ver. Vão para o caralho. Um dia que eu não puder olhar para uma mulher bonita, e depois eu tive uma discussão no Twitter. Mas olhar até não causa constrangimento. Zero, olhar. Ela passava e as cabeças viravam-se para lhe ver o rabo. O que fazem 99% dos homens hetero. Eu às vezes até acho graça, porque às vezes quando vejo uma miúda a passar, já olho para os homens para ver a reação deles. Também eu. E portanto, e aí, quando começam a misturar essas coisas, o assédio real com essas coisas de um homem a olhar, porque ela dizia, não é só o que eles dizem, é o que eles pensam interiormente que me incomoda. A polícia do pensamento. Sim, e eu aqui... Minha querida, toda a gente tem pensamentos que são... Não, e correndo o risco de ser altamente horrível, que é...
usa uma burca. Percebes? Não, e há aqui uma coisa que é completamente absurda, que é o mecanismo de criação de pensamentos não está ligado ao livre-arbítrio, ou seja, tu não tens controle sobre aquilo que pensas. Claro. Ou seja, tu vês uma coisa e crias uma associação automática. Sim. O que nos distingue, o que nos podes distinguir e o que nos pode elevar é, eu tenho um pensamento e vou reprimi-lo porque acho que ele é incorreto. Sim, agora, como é que tu ages em relação ao teu pensamento. Agora, todos nós, em algum momento, tivemos pensamentos horríveis violentos, sobre pessoas. Empurrar velhas do multibanco. Claro. Quantas vezes? Sempre. Não faço, porque é crime também. Não é só porque acho que é mau. É porque não quero ir preso. Mas, e depois tive uma discussão no Twitter de uma rapariga que dizia porque olhar faz as mulheres desconfortáveis. E eu, então, mas temos pena, não é? Eu não vou dizer nada, não vou assediar verbalmente nem fisicamente, mas olhar eu estou no meu direito. Se te causa incómodo, não saias à rua. E ela, não é assim, se te causa desconforto nas outras pessoas, não podes fazer. Eu disse, então olha, causa-me desconforto mulheres usarem decote. Portanto, também não podes usar. Como é que fazemos? Mas isso é o argumento dos talibã. É o argumento dos talibã, que é não podem usar decotes ou saias porque nos perturbam. Exatamente. E então, usando esse absurdo que eu não posso olhar, então elas também não podem usar decote porque me causa desconforto. Não é? Que é o desconforto que é mais valioso. Sou eu. Sim, o que tu não deves é olhar... Não vou olhar ostensivamente para o decote e arfar. Isso é diferente. Agora, uma mulher bonita passa, olha-se. Claro, como elas olham quando passam um gajo giro. E se as pessoas que não olham estão mortas por dentro e não sabem fazer sexo, acho eu. Não têm níveis hormonais. Sabes, eu este fim de semana estive com os meus sobrinhos, estou na adolescência, um com 14 e outro com 17. E portanto estou na fase que só falam de miúdas e não sei o quê, e contam histórias. Masturbam-se bem, 5 vezes por dia. Provavelmente, sim. Pelo menos era o que eu fazia. Sim, 5 num dia, só que uma pessoa só tinha a tarde livre, não é? Quando tu descobres aquilo, há a história do Chuck Palahniuk, do escritor americano, que quando descobriu a masturbação pensou, vou ficar rico, inventei uma coisa genial, vou ficar milionário com isto. Mas que é a forma que eles falam das miúdas. Que é uma forma que completamente normal entre os rapazes, que é um bocado bruta, que no sentido de e comi esta, e fiz aquela, e fiz isto, nunca num sentido nunca os vi, pelo menos nunca ouvi num sentido nogento, mas nojento mas entre homens, sim, é sempre nojento. Claro, é isso que eu ia. E a questão aqui é, havia das coisas que eles disseram, todas elas provavelmente eu disse quando tinha a idade deles. Em nenhum momento, acho eu, menos ainda enquanto adulto, achei que aquele tipo de comunicação entre homens era de alguma forma uma maneira de menosprezar a mulher, ou de não respeitar a mulher. No entanto, eu percebo que se algumas pessoas ouvissem aquelas conversas, poderiam... É um bocado como um show de comédia, sabes? No sentido em que, especialmente quando estás com amigos, é um bocado como um show de comédia em que tu esticas a corda, não é? Para criar um efeito, mas não necessariamente acreditas naquilo que tu dizes. Sim, não é? Há muitas piadas que eu digo no meu grupo de amigos horríveis que eu não as diria em público. Claro. E não é uma questão de autocensura ou ter medo das repercussões, é porque acho que só tem piada naquele contexto de tasca, de amigos bêbados. E daqueles amigos que te conhecem e que sabem a intenção. Agora, mas não nos enganemos, as mulheres entre elas são iguais. E isso posso-te garantir porque tenho escutas em vários balneários femininos. Não, mas eu sei que são. As mulheres são... Mas tudo oficial, não foste tu que foste lá pôr. Isto o Ministério Público aprovou. Elas são iguais quando estão entre elas, são altamente nojentas a falar de homens e se calhar entram muito mais detalhes quando vão para a cama. O homem mas esta gaja foi boa, fez isto e aquilo fez. Entram mais detalhes, claramente. Elas entram em muito mais detalhes. Achas que elas ridicularizam as pilas dos homens? De certeza absoluta, Se for um gajo que não seja para ficar, imagina se é o namorado, os gajos já não pode, né? Não, mas isso de certeza absoluta, e não só, e tudo. Entram em muito mais detalhes, portanto... Não, os homens, por norma, são mais tasqueiros, mas é porque nós falamos mais disso abertamente, porque elas fazem igual. Eu sei de uma história de uma miúda que foi para a cama com um gajo que não tinha uma perna e depois disse às amigas: o facto de ele ter uma perna não me chateou nada. O que me chateou foi ele ter uma pila do tamanho de um lápis do IKEA. Pois é, podia usar o coto, não é? Já é verdade. Olha, mas isto eu falei dos meus sobrinhos porque eu acho que realmente há uma necessidade, sabendo que eles são adolescentes e tudo, e há sempre uma forma de comunicação, um código de comunicação entre rapazes. Há uma necessidade dos pais, das mães, mas dos pais terem um discurso de educação para que os miúdos percebam
Como tem se calhar muitas vezes em relação ao racismo e em relação a outros tipos de discriminação, para que percebam. Eu digo sempre isso aos meus sobrinhos, acho que felizmente nunca tiveram esse problema. A questão do consentimento, já tive várias conversas com eles. A questão de, mesmo se uma miúda te meter os palitos ou for mal educada para ti, que tu não podes ser nojento, mal educado, levantar a mão jamais. Eu acho que é muito importante nós começarmos a ter essa conversa com os miúdos, não deixar... Claro, eu iria desses gajos que assedia na rua. Provavelmente em casa a conversa que ele ouvia entre o pai e a mãe era puta para aqui, puta para ali, né? E meu cabrão, e discussões de meia-noite e não sei o que, foi isso que ele aprendeu em casa. Eu acho que é difícil um homem que cresça num ambiente saudável em que o pai respeita, ou um irmão mais velho, ou a figura masculina que tem, respeita as mulheres. Acho que é difícil, mesmo que tenha amigos mais otários, é difícil que vá para aí. O que acontece é que a maioria dos exemplos em casa são maus. E quando falar de educar a sociedade e não sei o quê, mas não se consegue. Não é este tipo de programas é giro, passa uma mensagem e mete as pessoas a falar sobre os assuntos, mas não resolve nada, né? Não é um gajo que vai ver que costuma se dizer, olha, um trolha vê aquilo, olha, realmente nunca mais vou dizer às gajas ao flor dá para pôr, que isto é ofensivo. Não acontece. E o pessoal mais novo também, mesmo que criança naquela idade ainda de começar a aprender as coisas, não vai ver aquilo. O que eu gosto, o piropo que eu gosto mais, obviamente, dito de uma forma irónica, é lindas pernas, a que horas é que abrem? Não. Eu acho que sim, é fofinho. É fofinho. Agora, olha, eu acho que a esmagadora maioria das mulheres acha que o piropo é uma coisa, normal. Depende do piropo. Sim, mas mesmo quando é ofensivo, acho que na esmagadora maioria dos casos não é nojento. É incomodativo, mas está tão linda, gostosa, é assim. Não é como disseram uma amiga minha, enchete essa coninha de leite. Sim. Estás a ver? Tinha ela tipo 14 anos. E uma amiga minha ouviu até de comer o período da colherada. Sim, é. Estás-te a rir. Estou a rir porque é tão nojento. E isso eram 7 da manhã em Madrid, ela ia para o trabalho e ela virou-se para trás para os dois gajos e disse, são 7 da manhã, eu vou trabalhar, cala essa boca, meu. E aquele gajo, eu acho que é esse tipo de resposta, é que a educação passa mais por aí. É de dar o poder às mulheres, já disse isso várias vezes, não terem medo de mandar o gajo para o caralho. E eu acho que, porque esse gajo, aquele célebre sketch dos Gato Fedorento, não é? O que queres ser eu? Que ela diz sim, quero que me comas à bruta. E eles, a mãe não logo, não é? E é um sketch da Porta dos Fundos também parecido. E eu acho que passa mais por aí, porque aqueles homens, eles não estão à espera de sacar nenhuma gaja assim, não é? Não, até porque... Aquilo é só, é a cena deles, é estúpido, mas... Eu em tempos escrevi uma crónica sobre isso, sobre a questão do piropo, e dizia que não é claramente por uma questão de eficácia. Pois não. Nunca aconteceu. Nunca, de certeza que nunca aconteceu. Se o Brad Pitt vai na rua, passa uma gaja e ele diz, Flor, can I put it? Sim, é isso, calhar. Vai funcionar. Mas não é por causa do piropo. Não é por causa do piropo, é porque é ele. Mas pronto, é preciso não entrar em... lá está, misturar, como eles fizeram no caso de um assédio em que estavam a tocar na rapariga e desapertar-lhe o vestido e depois meter no mesmo saco, uma rapariga passa na rua e os homens olham. Olha, tu achas que é por causa do piropo e do assédio que as mulheres portuguesas são as mais deprimidas da Europa, segundo uma notícia do El País citando um estudo sobre a saúde mental? É? Sim. Não sei, acho que... Eu diria que tinham para ser mais felizes, porque o homem latino é um homem mais caliente. A sério que tu acreditas nisso? Acho que sim. A fama do português lá fora tem fama de ser um bom amante. O português tem fama e de ser um homem bonito. Sim. E de ser atencioso e romântico. Eu ouvi isso em vários países. Se ela não quer, leva no totice, mas é romântica. Sabes, até ela. Eu não sei de todo, juro, desde sempre. Eu vivi fora e em 3 países diferentes e sempre ouvi isso. Juro-te que não sei se isso é verdade, mas nunca contribuí para desmantelar esse mito. Sim. Sempre contribuí para que, não, óbvio, claro, então, muito mais, eu, não sou ao pé da maioria dos homens, eles são muito mais bonitos do que eu. Mas eu ouvi isso em várias... e é um livro do Baldo Ribeiro, do escritor brasileiro, em que o homem português é muito... é um livro bastante erótico, porno mesmo, e em que o homem português é muito elogiado, até as suas nádegas, em que a mulher diz essas nádegas de forcado. Olha, sim senhor, de rabejador. Não, mas eu acho, mas há aí a comparação dos homens. Os homens ficam em que não, os homens bastante menos. Bastante menos infelizes. Sim, bastante menos infelizes. Não sei, ainda
depende das idades onde isso foi feito. Se tu vais fazer às senhoras acima dos 70 anos... É isso. Ainda tem muito aquela coisa do caso vai andando. Não, é? E tem muito isso porque... Perderam maridos na guerra. Portugal é um dos países com maior longevidade, especialmente entre as mulheres. O que acontece? Mulheres viúvas sozinhas. Claro. Portanto, muita da incidência deste estudo é também entre mulheres de idades bastante avançadas. Porque os maridos já quinaram, às vezes há 10, 15 anos, não é? Como nós sabemos... Algumas já ficaram satisfeitas. Sim, claramente. Porque não eram bons maridos, muitos mas algumas não. Eu, por exemplo, acabei de traduzir um livro da Joan Didion chamado O Ano do Pensamento Mágico, que é sobre a morte do marido dela. Ela teve 40 anos casada. Eu sou um livro sobre a dor da perda, um livro extraordinário. Vai sair agora no início de dezembro. E realmente percebi, até porque nunca tive nenhuma relação que durasse mais de 4 anos, 40 anos é um bocadinho diferente, e ela fala muito, não só a nível pessoal, mas recorre imenso a estudos, e vai de Freud a estudos recentes, sobre a dor da perda. E é uma coisa implacável tu viveres com uma pessoa 40 anos e ainda por cima eles estavam sempre juntos porque eles eram ambos escritores, trabalhavam em casa, e é um vazio muito, muito, muito difícil de lidar. Ela conta detalhes lindíssimos e comovedores, mas um deles é que ela não era capaz de deitar os sapatos dele fora porque achava que em algum momento ele podia regressar a casa e precisava dos sapatos. Deve ser tramado. A minha namorada está a fazer uma tese de doutoramento sobre isso, sobre o luto. Tens que lhe oferecer o livro, então. Estava a pensar nisso. O luto em idosos em instituições, em lares. E claro, o que ela tem mais lá são senhoras viúvas, não é? A grande maioria do lar. A tua namorada é claramente uma melhor pessoa do que tu, não é? Não é. Ajuda velhinhos, faz teses de doutoramento. Ela não ajuda velhinhos, ela trabalha no lar e recebe ordenado. É o que ela faz, ela não ajuda velhinhos. Pelo amor de Deus. E aquilo é um lar em que a mensalidade é 2.000 e tal euros para cima, por velho. E provavelmente ela, quando os velhos estão a dormir, ainda vai lá roubar 20 euros à carteira. Pois, claro. E as joias? Sim, dona Amélia. Eu guardo, sim, senhora, as joias. Ela depois também no dia seguinte esqueceu-se, já não sabe onde é que meteu a joia. Não, você não tinha esse anel, não. Essa fotografia, não. E já deu cara com mortes. Ela já teve... Olha o senhor ali, foi-lhe a mão, estava frio, tinha morrido. Quer uma mantinha? É uma mantinha, um fresco. Olha, mas Portugal realmente tem um problema de saúde mental. Acho que é o país da OCDE. Eu acho que nos queixamos muito. Em termos mesmo diagnosticados? Sim, diagnosticados de documentação e de medicação, por exemplo. E não sei se isso não terá a ver com o facto de nos queixarmos muito. Eu acho que sim. Eu não percebo como é que a Dinamarca é o país mais feliz do mundo. Aquela merda faz frio. Não, e as horas de sol que não tens no inverno. Estás a ver? Que às 2 da tarde é de noite. Eu acho que é bom por um lado, é mau por outro. Eles se calhar trabalham e não se queixam. E o português não gosta muito de trabalhar. Não gosta de trabalhar. Se puder não trabalhar, está-se melhor. Eu não sei se 48 anos de ditadura e uma democracia um pouco débil às vezes, com todas as coisas incríveis que Portugal conseguiu nos últimos 40 anos, compararmos com o que era em 74. Mas eu acho que há aqui uma questão de autoestima, porque... E agora começa-se a apreciar mais o que é português, mas a verdade é que os estrangeiros vêm para cá e acham, tipo, isto é maravilhoso, isto é incrível, como é que vocês não apreciam? E as pessoas são todas simpáticas, toda a gente diz isso. Mas eles não têm uma coisa, que eles não ganham salários portugueses. Eu acho que vem daí, sim. Sabes? Acho que vem daí. E acho que uma das coisas em Portugal é que tu... Ainda para mais com a carga fiscal, obviamente isto não tem apenas razões económicas, tem razões mais complexas, mas a questão de os portugueses estarem sempre, não é? Temos um dos salários mínimos mais baixo da Europa. Luxemburgo, o salário mínimo é 1.500 euros. Esta ideia de que tu estás sempre com uma espada na cabeça, percebes? Estás sempre estás sempre à tona d'água, estás sempre a escavar, sabes? Eu às vezes penso nisso, mas também penso que normalmente, apesar de ser se calhar uma ideia pré-concebida que não é real, mas que as pessoas que têm menos são mais felizes. Não é? Há um bocado, é como vais um país africano em que andam lá descalços e a brincar com uma roda, mas aquela gente sorri toda, percebes? Porque as preocupações são outras para não teres aquelas crises quase existenciais e seres deprimido. Não é? Aquilo que já falámos há uns tempos, que a depressão era doença de rico. Não de rico, mas de há depressões que são ocidental. Está bem, mas são desenquilibrios, há depressões nos outros países, são desequilíbrios na química químicos, cerebral. Sim. Mas é como... Mas nunca ouviste dizer que a causa na Serra Leoa, o problema maior na Serra Leoa é a depressão, não é? Nunca ouviste dizer.
Não, é a fome Sim. e as crianças Sim, mas soldadas. quando tu tens, quando a tua prioridade ou o sentido Exato. da tua vida é eu tenho que arranjar comida, Claro, é desviar-me dos senhores da guerra que vêm aqui tentar violar. E os leões, Sim. é a pirâmide de Maslow das Claro, necessidades, não é? E eles estão ali na primeira, portanto não vão à outra lá de cima, que é a realização pessoal e isso. E eu acho que no nosso caso, nós temos esse problema em relação, por exemplo, aos dinamarqueses, porque nós não somos carne nem peixe. Ou seja, nós estamos na Europa e temos inquestionavelmente melhores condições de vida e mais oportunidades do que nos países africanos ou até sul-americanos. No entanto, sentimos na cauda da Europa. Ou seja, seres até bonito, mas estares num grupo de modelos e sair à noite num grupo de modelos, não é? É horrível. Enquanto se fores normal e fores sair à rua com uma tribo pigmeus, feios, atropelados todos, sente-se muito bem. Com timorenses. Eles agora, não, este podcast bate bem em Timor. Eu curto Timor, por acaso. De Mimor? Curto Timor. Já tinhas essa piada preparada. É uma andota. Era que era do Dom Duarte. Eu gosto muito de Timor. E ela, eu também gosto muito de ti. Olha, muito bem. Saúde mental, está feito isto. Mas é isso, portanto é rir. Como é que está a tua saúde mental? Está boa? Não está boa, né? Nunca vai ser boa. Mas dormes pouco, não é? Durmo pouco, penso muito nas coisas, um gajo é ateu, tem medo da morte, é uma chatice. Olha, isso é um programa que eu quero fazer para a próxima, mas não sei se não dedicamos um programa todo à morte. À morte, também. E no fim praticamos Araquiri. Exatamente. Só para ter mais audiência. Vamos falar de um grande amigo nosso. Eu pedi-te, aliás, que eu não tenho aqui o tweet dele. Se podias abrir aí no teu aparelho eletrónico. Que é uma pessoa que tu já falaste aqui várias vezes, que é um miminho nosso. Portanto, o senhor José Pinto Coelho, não é? O gajo do PNR, nem sei que, não lhe vou chamar presidente nem diretor, é o gajo do PNR. Partido Nacional Renovador, não é? Sim. Querem renovar a parvoíce eles. Exatamente, querem voltar ao Estado Novo, basicamente. E o que é que dizia ele? Ele diz, ao ouvir na SIC Notícias, e tagou a SIC Notícias, portanto quer ser ouvido, percebes? Não é um simples comentário. Um jornalista falar em brasileiro, com aspas, fico muito incomodado. Há linhas que não se podem ultrapassar. Ponto de exclamação. Será normal em qualquer ponto do nosso país ouvirmos as nossas notícias com sotaque brasileiro? Haja respeito pela nossa língua e identidade. Eu não sei por onde é que é de começar com tanta estupidez. Portanto, primeira coisa, um estrangeiro não pode trabalhar em Portugal. É o que ele está a dizer. Sim. Portanto, és um jornalista. Portanto, o mesmo aconteceria quando... por exemplo, eu quando estava no Brasil escrevi algumas coisas para o Globo. Colaborei, coisas pontuais. Portanto, eu não poderia fazê-lo porque eu escrevo à portuguesa. Sim. Portanto, não. Não podias. Segundo, os brasileiros falam... Imagina que era um repórter que era inglês e que era contratado para fazer uma reportagem porque era perito nisso e que a reportagem dele passava e, portanto, passava legendada. Já podia? Não sei se podia. Não sei se pelos moldes do PNR podia. Terceira questão. Se for um alentejano com um sotaque carregado, ou um transmontano, também é um sotaque, tal como o brasileiro. Mas é português. É nacional, percebes? Tudo o que é nacional é bom. Eles deviam ser patrocinados. E a minha questão eu lidei muito com isto, não infelizmente com este tipo de estupidez no Brasil, mas com um nível de estupidez menos grave, que é o complexo de superioridade linguística dos portugueses, que advém de um complexo de inferioridade. Porque nos custa ver uma língua que é falada por 210 milhões de pessoas, ou 200, já não tenho a certeza, e sobre a qual nós não temos nenhum controle, nem temos que ter, porque a língua não é de ninguém. Ou seja, por essa ordem de ideias, vinham os que falavam latim. Exatamente, tu agora és português, o que isso se chama corruptela. Portanto, muitos portugueses no Brasil, eu ouvia, isto não é a mesma língua, disse. Para já, vários linguistas académicos discordam. E tu não entenderes que a língua é um ser vivo, mutante, e que tu não podes achar que ela te pertence... É que isto é uma egotrip gigantesca, é um narcisismo. É um tipo achar que pode definir como é que uma língua é falada. E há coisas, por exemplo, no Brasil... que há muitos brasileiros que cometem imensos erros, como portugueses. Por exemplo, nós dizemos mais pequeno. Está errado. Toda a gente diz mais pequeno, eu digo mais pequeno. Está completamente errado. E há coisas que não estão erradas no português do Brasil, porque a língua evolui, ou até que não estão erradas, mas que são incomuns para o nosso ouvido. Então nós achamos que falam mal. Eu sempre achei que tu
e porque morei lá e porque num livro que escrevi muitas vezes misturava palavras portuguesas escrevia baseado e charro, frigorífico e geladeira. Eu acho que é muito mais bonito tu poderes... Eu dizia sempre, é como poderes sair com duas irmãs, gêmeas falsas. Percebes? Tens o melhor dos mundos, podes alargar o teu vocabulário. Há coisas que ditas no português do Brasil que não podem ser ditas no português de Portugal e que são incríveis. Sim, tal como eu tenho... muita música, até o sotaque. Tenho amigas brasileiras que ouvem expressões nossas, coisas como miúdo ou miúda, e acham aquilo delicioso. Não. E tu, em vez de veres na diversidade algo bom e não algo que desrespeita... só revela a pequenez mental destas pessoas. E de pénis. E claramente de inferioridade de pénis. O que é que te apraz dizer sobre isto? É para me dizer que este senhor não é conhecido por ter opiniões inteligentes, não é? Portanto, os insights dele não vão mudar o mundo. A partir dessa merda que ele sai da boca, pode ser. É a história do relógio variado, não é? Também funciona. E pode Está dizer, sempre duas vezes certo. Pode dizer uma outra coisa certa, mas é por acaso, enganou-se. Eu acho que isto vem analisando, acho que isto vem de um problema. De uma noção que é a noção de que o português não é... Não estás a ouvir um ruidozinho aqui, né? Desculpa interromper-te. Não? É o normal. Isto é o meu cérebro. Pelo menos aqui, pode ser os seus fones. Continua lá. Que é do português não ser bem bem aceitado. Bem aceitado. Ser aceito. Ser aceito. Ter aceito, ter aceitado. Exato. Acho que é. Não ser bem aceito... Ui, se nos enganamos, vem já o gajo dizer. Estiveste no Brasil, agora não sabes falar português. Não ser bem aceito no Brasil. No Brasil diz aceito ou aceita. Aceito. E não está errado. Não ser bem aceito no Brasil. É. Porque a nossa música não chega muito lá, nós papamos as novelas deles, eles não papam nossa... E eu acho que é por aí. É que não é eles não percebem a nossa língua. Mas é que não percebem mesmo. Exato. Sim. E eu acho que é daí. Que eles não percebem a nossa língua, mas nós percebemos a deles e até lhes damos trabalho. Um português nunca poderia se trabalhar na coisa. Até porque os nossos atores vão para lá têm que falar assim, né? Para sim, mas entre 2010 e 2013, 100 mil portugueses mudaram-se para o Brasil e trabalharam lá. Claro. Sim. Agora, eu acho que vem daí. Não estou a dizer. Só a tentar perceber de onde é que vem a gênese da estupidez. Isso era um bom título de um livro. A gênese da estupidez. Ou do próximo espetáculo de stand-up que vai fazer. E tens o Guilherme Fonseca tem um que é o Morrer Estúpido e pega um bocadinho nisso, nas estupidezes da vida. E é isso. Eu acho que vem daí. Agora, obviamente que é estúpido. O que é que acontece? Mas é a política deles desde sempre, que é primeiro os nossos, não é? Mas já refugiados não, só quando resolvemos o problema dos sem-abrigo. Os jornalistas brasileiros não, porque há muitos jornalistas portugueses no desemprego. Pronto. E é mas, por exemplo, isso não acontece tanto com os angolanos ou moçambicanos que têm outro sotaque. E eu acho que isso tem a ver com esta visão de superioridade que eles têm em relação ao português de Angola e de Moçambique. Sim. E ao Brasil, que já é uma potência, cultural e linguística. Sim. E há uma rivalidade maior, não tens rivalidade entre Portugal e os países africanos, não é? Eles cá têm mais connosco com algumas razões, nós com eles não temos tantas. Mas com o Brasil há muito isso, há muita... É como a Espanha, acho eu. Há aquela noção de que são inimigos, mas são irmãos. São inimigos, mas são irmãos. E as gerações e não se gostam muito um do outro. Mas sabes o que é que os espanhóis pensam dos portugueses? Não sei. Não pensam. Pois, exato. Não somos uma preocupação. Sim, e agora estou a exagerar um bocadinho, por acaso, nos últimos anos, os espanhóis... Eu acho que tem mudado muito adoram isso. Portugal e tal, mas, ou seja, eles nunca... Esta relação... Era tipo do cãozinho mais pequeno, quando vê o grande a passar, começa a... Sabes? Tipo, e o cão grande nem sequer o vê como uma ameaça. Não é por mal, não há nenhum sentido de superioridade em relação a Portugal. É como quando o pessoal do ISEL fala do técnico, sabes? É um bocado isso. O que é o ISEL? É o Instituto de Engenharia de Lisboa. Okay. O pessoal do técnico não fala do ISEL. E agora já o teu se sente ofendido. Mas acho que vem daí. E o que é certo é que tu vais a ver os comentários do YouTube e há muita discussão entre o Brasil e Portugal e ofensas de lado a lado, né? De um lado vocês são um país de merda, é só droga e não sei o quê, só prostitutas. Do lado deles para cá é tipo, mas se nós fôssemos colonizados pela Inglaterra estávamos bem, agora estamos na merda, blá, 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 blá. E há muito essa rivalidade e acho que pode ser por aí, mas é também porque o José Pinto Coelho é um palermo. Acho que é o moral da história. Mas olha, José Pinto Coelho, obrigado por seres Palerma, preencheste aqui 10 minutos de... É um gajo que tem destaque, não sei porquê, não sei para quê, mas olha, gosto muito de Portugal por saber que estes gajos têm tipo 20 mil votos. Isso é fantástico, porque este tipo de discurso lá fora vale muitos votos e aqui, nem o pessoal pensa, não, este gajo é otário. Isso é bom. Primidos, mas não estúpidos. Para não estúpidos, ainda temos este tipo de discurso bem presente. Esperemos que quando acontecer cá um atentado terrorista,
que estes gajos não ganhem muitos votos, que aí é possível que sim. Olha, vamos para uma rubrica que já não visitamos há algum tempo, Palavra do Senhor, desta vez com 2 pontos de conversa. Vamos a isso, entra aos jingles. Senhor, vós tendes palavras. A Palavra do Senhor. Olha, queres começar pelas declarações do Cardeal Patriarca ou pelo poder da prece? Pode ser pelas declarações do Cardeal Patriarca. Sabes o que é que ele disse? Posso ver aqui no que tu me mandaste. Sim. Vê lá, mas tu sabes de cor? Não, eu tenho aqui... Tens aberto o link, eu não tenho. Vê lá. Tenho aqui... eu tenho uma citação. Bem, basicamente ele diz que desaconselha, para não dizer proibir, que um jovem manifeste uma orientação homossexual, ingresse no seminário, porque isso será melindroso e completamente desaconselhável. Uhum. A questão aqui é que ele coloca, eu não coloquei aqui a questão dos pedófilos, mas havia uma frase que falava disso, que é colocar pedófilos e homossexuais no mesmo saco. Pois é. E o que ele diz é que a Igreja está disposta a fazer uma investigação aos candidatos ao seminário. Não sei como é que se apura se tu és pedófilo ou não. Não sei, metem-te... Metem-te uma criança, um sensor na pila e mudam-te a fralda a uma criança à tua frente. Que horror! Se tu ficares direto... É o que é? Mas é o que é? E tu foste logo à de fralda, não foi? Fralda, não, foi mesmo... Sim. Tem que se começar, mas vais pondo a criança a crescer. Mas esta conversa constante de colocar pedófilos e homossexuais no mesmo saco, para já é estúpido e é errado. Porque os pedófilos não são exclusivamente homossexuais, são heterossexuais e às vezes bissexuais. Portanto, tanto há heterossexuais e homossexuais pedófilos, como não há, felizmente. E acho que é um perigo colocar estas duas coisas porque... É um discurso já antigo, não é? Aliás, voltando ao PNR, há um vídeo do PNR que ficou viral que um gajo diz que 80% dos homossexuais são pedófilos. E ele, mas onde é que ele diz? Li na internet. Pá, aquilo parece um sketch, é lindo. E agora, o que eu acho é que um homossexual é estúpido se quiser ir para padre. Se quiser fazer parte de uma igreja que desde sempre os discrimina. Pá, não faz sentido, estás a ver? É tipo um negro querer ir para o Ku Klux Klan. É a mesma coisa. Na Bíblia está cheio de passagens homofóbicas, desde sempre, com algumas reformas, né, obviamente, ultimamente, mas desde sempre que a igreja perseguiu e ostracizou os homossexuais. Para que é que um homossexual quer ir para padre? Pá, que vá para outra igreja, que funda a própria igreja. Pá, uma cena com cores e com Lady Gaga. Agora, vai dar poder a uma instituição que desde sempre perseguiu pessoas... E vai ser um instrumento. Também pode pensar sempre mudar a partir de dentro, não é? Não se muda, o que é uma metáfora um pouco sexual, não é? Mudar a partir de dentro. Sim. É. Mas, agora, que eu não tenho dúvidas que a alta taxa de incidência de pedofilia nos padres... Tem a ver com o celibato. Não, mas isso está provado naquele quando o Boston Globe fez todos aqueles artigos que depois fizeram o filme Spotlight. Sim. Uma das razões que os levou a desvendar o caso foi que a própria igreja tinha feito um estudo em que mostrava a incidência de abuso e que estava correlacionada com o celibato. Sim, não é? Sim. E que é muito curioso porque o Cardeal Patriarca também falou da questão dos padres... Um nome horrível. Cardeal Patriarca, não é? Era uma cena mesmo do antigamente. Sou o patriarca aqui da cena. Sou o homem que manda aqui em casa. E pronto, mas continua. Também podia ser #patriarca. Porque a Cardeal é o hashtag. Sim, #patriarca. Olha, não é visto. Eles não podiam fazer um rebranding. Não, rebranding. E agora, o #patriarca. Era muito bom. Vai falar para os seus followers. Mas dizia ele também, a questão dos padres não se poderem casar e de agora haver padres casados com filhos como é que tu podes aconselhar uma comunidade sobre questões muitas vezes familiares, de divórcio, de infidelidade, de educação dos filhos, se tu não tens uma família, se tu não passas por isso? Mas leste a Bíblia, percebes? Sabes tudo porque leste a única verdade do mundo. Que a Bíblia que tem coisas horríveis no que toca a... Essas não contam, essas já não contam. Essas só contam as boas. Os outros já não. Este não foi Deus que escreveu. Isto foi outro gajo que estava bêbado. O que eu acho é...
o que vai acontecer e o que acontece, e por isso é que eu acho que há uma grande taxa também de padres homossexuais, é porque é pessoal que viveu com esse estigma e nunca se aceitou e que vai ali em busca de uma cura. Em busca de se curar, então vai para padre e abraça o celibato como forma de se curar, porque acha que isso é pecado. E portanto tu deves ter ali uma grande incidência de pessoal com distúrbios sexuais, no caso da pedofilia, e com pessoal com uma orientação que eles consideram que é um distúrbio no caso da homossexualidade. Sabes, então apesar tens ali uma mescla e por isso é que depois eles também confundem. Mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu ontem senti uma espécie de sentimento de in your face, porque tinha estado a preparar o programa antes de ir para o concerto, e depois, à saída do concerto, antes aliás, passaram 2 casais de lésbicas e vinham de mão dada e a trocar carinhos, e eu pensei, ainda bem que moramos pelo menos nesta cidade ou neste país, onde o cardeal, o hashtag patriarca, pode dizer diz estas coisas, mas na rua as pessoas podem demonstrar o seu amor, porque isto, ou seja, em último caso, isto trata-se de uma questão que é amor. As pessoas querem estar uma com outras e esse amor não causa... Ou simples luxúria. Simples luxúria, ou seja, claro. Mas é aquela questão de... o que é que te interessa? Hashtag patriarca. O que é que te interessa? Que mal é que isso te vai fazer? O facto destas 2 pessoas estarem aqui de mãos dadas e a beijar-se na rua vai destruir uma família, não, mas queria uma família heterossexual? Um terremoto no Nepal. Claramente. Queria lá um terremoto, a gente sabe disso. E mais, e castiga as pessoas, castiga os padres porque morrem para aí 2 criancinhas que iam ser abusadas. Eles já não podem abusar delas. Eu tinha uma ideia para um sketch, não deve avançar, portanto posso dizer que era um casal homossexual a adotar, aqui pronto, outro caso, não era uma adoção, a adotar uma criança, e Deus lá em cima, bué fedido, a dizer, temos que repor o stock. E então tinha que mandar uma mensagem a um casal hetero para ir abandonar o seu lá para repor o stock no lar. E as pessoas esquecem-se disso, é que todas as que estão lá abandonadas foram um casal heterossexual que abandonou. E que não quer dizer que não haja casais homossexuais que também são umas bestas, porque para os filhos vão ser maus pais, claro que vai haver. Mas à partida, acho que quando tu queres adotar, acho que tens logo uma... Não calhou, não tiveste um filho porque calhou e porque era o que tinha de ser. Quantos casais heterossexuais não tiveram um filho porque decidiram beber o resto da garrafa de vodka? Claro, sim. Ou decidiram salvar o casamento, não é? Decidiram salvar o casamento, que a melhor coisa é trazer o problema para a mesa, a gente sabe. Olha, vamos então à prece. Orai, senhor, orai. Queres ler aquela fotografia que eu te mandei de um apelo à oração devido à seca que envolve o nosso país? Sim, deixa-me só orar um pouco antes. Pedir desculpa por aqui a internet. Que esta porcaria, não tenho. Mas estava no documento, estava no e-mail que eu te mandei. Portanto, Paróquia de Nossa Senhora das Neves. Procissão para pedir chuva. Parece a gozar. Domingo, 19 de novembro de 2017, pelas 16 horas. Nota, a procissão só se realiza se houver presença significativa de homens. Eu não sei se eles querem dizer homens pessoas ou homens machos. Não sei. E homens com maiúsculas. Sim, tudo em, só o... em caps. Pronto. Depois tem aqui a reza, não é? É isto. Que a chuva seja para nós o sinal da tua graça e da tua bênção. Assim, reconfortados pela tua misericórdia, dar-te-emos graças por todos os dons da terra e do céu, com os quais o teu Espírito satisfaz a nossa sede. Por Jesus Cristo, teu Filho, que nos revelou o teu amor, fonte de água viva que brota para a vida eterna. Amém. Devias ter falado assim. Pois é, devia ter falado assim. Depois metes uma musiquinha coral. Olha, o que é que te... Isto agora dito assim: que a chuva seja para nós o sinal, né? E urde logo. Tem logo outra. E percebe-se logo. Mas há uma cena bíblica com a água e com a chuva que tem muito a ver com o dilúvio, o mar vermelho que se divide, não é? Mas há muito esta cena porque, tal como essas pessoas, na altura que as pessoas que foram escrevendo a Bíblia, não rabar árvores, não é? Sim, não, ao contrário de nós, que na 4ª classe aprendermos o ciclo da água, olha, evapora do mar, vai para as nuvens, volta a cair no rio, lembras-te daqueles desenhos que havia e tal? Tens que aprender a solidificação, não sei. Estas pessoas também não perceberam ainda o ciclo da água, que é qualquer coisa que se aprende, na 4ª classe. Eu acho que elas sabem. O que elas acham é que Deus pode interferir. E Deus dá uma mãozinha.
Percebes? Deus mija lá de cima, ou assim, ou não sei. Agora, a questão da prece é muito curioso, porque há muitos estudos feitos sobre as orações. Muitas igrejas fizeram no sentido de dizer, não, as pessoas que rezam recuperam melhor de cirurgias, e criou-se esse mito do pensamento positivo, tipo o segredo. Se eu visualizar... mas não, é que até isso foi já desmentido por cientistas. Há vários estudos. Eu fui fazer uma pequena pesquisa sobre isso. E, portanto, isso tornou-se a narrativa do mas pensamento... Mas o efeito placebo, isso funciona. Epá, se tiveres um cancro na cabeça, não funciona. Isso não. Essa é que é a questão. Mas se o teu problema for, por exemplo, do foro stress, é tipo meditar, percebes? Rezar para algumas pessoas pode ser tipo meditar e pode-te acalmar e te fazer, se tiveres doenças relacionadas com o stress, eu acredito que possa funcionar nesse sentido. Agora, não funciona porque Deus diz agora, olha, vou curar aqui. O Sam Harris, quando fala disto, tem um exemplo bastante curioso, que é... imagino que entra num avião e de repente o piloto, a meio da viagem, diz: olha, meus queridos, eu sou crente e como tal vamos todos rezar porque eu acho que Deus nos vai ajudar a aterrar este avião. Eu não preciso disso. Imagina a cara das pessoas. Eu borrava-me todo. Mas mas mesmo os crentes. Imagina um gajo que foi a Fátima e ele dizia: não, tu foste a Fátima, tu já rezaste, provavelmente já rezaste e tiveste coisas que achaste que foram resultado das tuas preces. Acredita em mim, bora lá aterrar isto. Sem mãos no comando. Deus no comando, não é? Na parte dos aviões, que era no 11 de setembro, da mesma forma que os terroristas rezaram antes de espetarem os aviões contra as torres para o seu Deus e para que o seu Deus, e antes, para que o seu Deus os ajudasse a cumprir aquela missão, havia pessoas naquele avião a rezarem para não morrer. E o que fizeram, por exemplo, no voo que se despenhou em Filadélfia, que não se despenhou depois em Washington, houve pessoas que não rezaram e disseram: pá, eu vou morrer, já que vou morrer, mas eu vou lutar contra estes gajos. Percebes? E por isso o avião não matou mais pessoas. Ou seja... É como um jogo de futebol. O gajo rezam os dois, ganha um, então, mas ainda como é que fica? Deus tem favoritos, tem equipas, queres ver? Se calhar tem. Não, então imagina... Claramente tem, não é? Gosta mais dos brancos. Deus gosta mais dos brancos pelo estado do mundo. Sim, e eu estou a imaginar Deus, imagina lá na sua sala de correio, não é? E de e-mails e não sei o quê, que deve ter uma catrafada de gente a trabalhar para ele, a fazer a triagem, que é, olha... Este aqui diz que gostava que este jogador do Sporting fosse o melhor marcador do campeonato. Mas também temos aqui um que tem uma filha que tem leucemia. Sim. Tipo, o que é que nós hoje optamos por fazer? E lá, quem é que deu mais? Quem é que deu mais à igreja? Foi o gajo do jogador. Pronto. Quem é que rezou mais tempo? Temos de dar prioridades. Quem deu mais dinheiro à igreja tem prioridade. E depois é aquela coisa, não é? Que dos deuses opostos, eu imagino isso, não é? Tipo, um gajo a rezar por Alá, Allah, que é o mesmo Deus, mas pronto, a rezar, e outro a rezar para Jesus, para Zeus, ou para Zeus, ou Poseidon, ou Apolo. E imagina tipo haver um concurso tipo Jogos Sem Fronteiras, de porrada de deuses. De Deus era fixe. Ter que balançar o ovo numa colher. Exatamente. Vão ali a correr. O Jesus com aquelas sandálias sempre a cair. O gajo, pá, já te disse para comprares uns ténis, pá. E o Maomé ali todo fit e não sei o quê. Mas e o mais estúpido desta prece é que vai acontecer dia 18 de novembro, ou seja, a probabilidade de chover é alta, estás a ver? Se fizesse isso no meio de agosto... Mas não é porque já foi 19... Não é isso, é que 19 de novembro já foi. Já foi. Não, e assim, tu acordas de manhã, vais lá à tua aplicação, não é? Do weather.com e dizes, não vai chover. E não choveu. Não choveu. Vai chover agora esta semana, o que é? Mas Deus também estava ocupado. Exatamente. Tem delay. É como eu com as mensagens do Facebook, só respondo uma semana depois, não consigo. Não é? E o sinal lá, o streaming, que ele chega lá com delay, toda a gente sabe. Tu já rezaste alguma vez na vida? Não, nunca rezei. Nunca me lembro de ter acreditado em Deus ou acreditar em alguma coisa. Nunca mas rezei. Assim, eu entendo... Já... Não é rezar, mas já disse para mim próprio algumas coisas, estás a ver? Aquele tipo de quase prometeres a ti próprio algumas coisas. Se isto acontecer, vou fazer aquilo e não sei o quê. Mas rezar um ser superior, não. Mas nunca tive num avião quase a cair. Sabes que... É possível que reze. É possível que ir reze. Sabes que o naquela, não se perde nada, né? Não se perde nada, olha, vais tentar. O Christopher Hitchens uma vez perguntaram se ele já tinha alguma vez rezado e ele disse sim, para ver se não perdia a ereção. Estava mesmo aflito e disse, por favor ajuda-me, não quero deixar a rapariga mal. Funcionou? Será que Deus foi lá pôr-lhe a mão por baixo e segurar-lhe na pílula? Ainda está por decidir, acho eu.
Não, mas eu entendo, por exemplo, muita da oração, e por exemplo, quantidade de pessoas que diz que ele morreu porque era ateu, não é? Um ateu convicto, claro. e Foi ganhou por isso, cancro, sim. não foi pelos 2 ou 3 maços por dia. Até porque não há gajos profundamente religiosos, fanáticos, que também não morrem de cancro. Não, mas esses foi porque Deus os queria perto deles. Percebe? E teve que ser com cancro doloroso, tipo, não era tipo... É um teste. É um Era teste. tipo, olha, morreste durante o sono. Não, é um teste, que Deus só quer os fortes, lá do lado dele. Só a gente sabe disso. Mas eu entendo porque a oração é também uma forma de meditação. Ou seja, Exato, era isso que eu no estava a sentido dizer, em acho que que algumas pessoas que se sentem bem, que se sentem mais próximas de alguma coisa, de uma transcendência, que não se sentem sozinhas, eu entendo isso. E não é por acaso que mesmo sacerdotes ou monges das igrejas, nem falo das religiões orientais, como o budismo, mas que por passarem muito tempo a rezar e em meditação, que atingem níveis de esclarecimento, às vezes de loucura também, Sim. não é? Por isso é que chegam a ter visões, principalmente quando fazem jejum, não é? É. Mas eu entendo que, como a meditação, possa ser um exercício interessante. No sentido de, faz chover, Não, acho que não. É estúpido. Sim. E quem reza por outros, acho um gesto bonito. É mais bonito fazer alguma coisa realmente, mas nem toda a gente pode fazer pelos outros, não podes acabar com a fome no mundo. E eu acredito que haja pessoal que todos os dias reza por um mundo melhor. E acho que isso é bonito. Agora, vais rezar para ganhar Euromilhões? É um bocado de merda. Exatamente. Um bocado de merda. Porque pelo menos a raspadinha, 20 euros. É? E rezam sempre. Aposto já houve alguém que rezou por dinheiro e disse: isto me calhar, meu Deus, eu ofereço 50% aos pobrezinhos. E depois recebeu: era lá que ninguém me ouviu, não digo nada a ninguém. Fico com o dinheiro. É curioso porque tu chegas a uma certa idade aos miúdos, ali aos 6, 7 anos, e os miúdos descobrem que o Pai Natal não existe e tu confirmas essa não existência. Se os miúdos acharem que Jesus não existe, a maioria das pessoas vão dizer: não, mas olha que é diferente e tal, não é? E que viam um momento para dizer: sim, olha, é mais uma história, é mais uma história, ele realmente não existiu, é uma forma das pessoas quererem e tal. Não, ninguém faz isso. E no outro dia estava a ouvir o Neil deGrasse Tyson, o astrofísico, explicar quando a filha dele perdeu um dente e como é que ele fez em relação à fada dos dentes. Que ele não queria dizer: ok, tudo bem, a fantasia é importante para as crianças, mas o pensamento crítico também é muito mais importante do que a fantasia, porque criatividade tu tens sempre, especialmente quando és criança. Então o que ele incentivou a filha a fazer foi: queres saber se ela existe? Então vamos tentar apanhá-la. Então ela começou a criar armadilhas com papel de alumínio, ou seja, criou todo um processo na miúda que nem é científico naquela altura, mas que é criativo, ou seja, funciona tanto é mais interessante e funciona tanto e estimula tanto a fantasia das crianças como tu dizeres que existe uma fada dos dentes. E há pessoas que dizem: mas depois perdes a magia. Eu não acho que perdes a magia, porque as crianças têm sempre magia. Sim. As crianças vão sempre a olhar para as coisas e vê-las de uma forma que nós não as vimos. Eu lembro-me da história do que me contaram uma vez de uma miúda que era a primeira vez que ia andar de avião, ela tinha 4 anos e que estava a ver os aviões, a descolar, não é? E quando entrou no avião e o avião descolou, ela virou-se para o irmão e perguntou: quando é que nós vamos ficar pequeninos? Porque via os aviões a diminuir. E eu achei interessante isto, que era como é que tu podes transformar o peso de uma tradição, de uma narrativa dogmática da religião em algo que seja estimulante e não dizer: não é assim, Jesus ressuscitou ao fim de 3 dias e tens que acreditar nisto, e o corpo dele é o pão e o sangue dele é o vinho, e acabou. Eu acho que o que tu podes fazer é a abordagem que se calhar algumas pessoas carentes têm, que é: olha, Jesus existiu, foi um homem bom e que inspirou outros a fazerem o bem, não tinha poderes, nem tinha nada, mas através do bem. E porque ainda é mais fantástico um gajo sem poderes ter criado isto tudo, não é? E ter conseguido influenciar tanta... Isto a ter existido... Mas a questão é, não foi ele que criou a igreja. Exato, sim, mas... Ou seja, não foi ele que decidiu: olha, isto agora, vou fazer isto e isto vai ser uma igreja. Se Jesus existiu realmente como figura histórica, ele não imaginava no impacto que a igreja... Claro que ia ter, não é? Claro que não. Senão... Quem criou a igreja foi Paulo depois. Se o que se atribui aos ensinamentos dele é verdade, ele era o primeiro a ficar horrorizado com as igrejas que tu vês, não é? Em talhas douradas e em merdas. Mas
eu acho que pode ser por aí. É, tipo, olha, foi um homem que tinha bons princípios para a altura e que para a altura eram, não é? Podia ter muita coisa má, mas para a altura era um... Também diz no Novo Testamento, que as pessoas gostam muito de branquear, ele também diz, quem não acreditar em mim vai para o inferno. Sim, portanto, sim. Índia, pumba, Yeah. 1.2 bilhões, Tudo. 1000 milhões. China, pumba, 1.7 mil milhões, vai tudo tudo. para o inferno. No céu também não há espaço, seja, não há espaço vá para lá. todos, não é? Uma coisa boa se fores parar ao inferno, comida étnica. Olha, Já pois viste? por acaso. Nunca um chinês e um indiano vais ter e um Gosto paquistanês. muito de comida indiana. É, não é? Mas visto aos olhos daquela consciência que havia na altura, ele era um homem aparentemente mais iluminado, não é? Que tentou inspirar o bem. E acho que é por aí. Olha, este gajo tentou, conseguiu ter pessoas a segui-lo só com o dom da palavra e de tentar praticar o bem. E é isto. Isto depois inspirou aqui uma série de coisas. Não sabemos se são verdade ou não, até podem ser. Mas... Não, muitas não são verdade. Não, ser verdade existia Deus ou não, percebes? Ah, ok, Pronto. sim. Isso é, não... Olha, Olha, e à falarem- partida não existe, aproveita esta vida. Porque eu gostava de acreditar, já disse isso várias vezes, mas o facto é que não acreditar acho que me faz aproveitar melhor esta vida. Por falar em comida indiana, e nós gostamos de dar sugestões, há um indiano novo em Lisboa muito bom. Tu que agora andas pelo país, podes também trazer coisas de fora, não é? Mas Sim. chamado Chutneyfy, que é ali no Príncipe Real, muito bom, aconselho a irem lá. E há aquele fantástico, já antigo, que é o Tentações de Goa, ali na Moraria. Eu Também como é sempre incrível. no Everest, que é na minha rua. Ok. Vou lá comer, mas é bom. É bom. Há 2 ou 3 mesmo. E então, o que é que nós temos mais para dizer? Olha, já estamos a dar conselhos. Pessoas que têm o Netflix, vejam o documentário que nós mencionámos aqui, Jim and Handy. Sim. Para quem não está no meio assim e não gosta muito de comédia, não sei. Só bem para quem gosta de comédia. Não, mas aquilo tem mais que também tem a ver com a questão artística de como tu abordas uma personagem, não é? Sim, mas com a questão... não é para toda a gente. Não é para toda a gente. Há pessoas que vão achar aqui uma seca. Claramente. A minha namorada adormeceu ao fim de 10 minutos, mas é normal. Tu gostaste, é obviamente. normal. Sim, gostei. Acho que precisava ali de mais qualquer coisa, não sei de quê. Eu não conheço a obra toda do Andy Kaufman. Sim. Conheço do filme, do Man on the Moon, E conheço algumas não é um coisas. tipo de comédia que te cativa a mim, acho eu. Ou seja, eu percebo onde é que ele quer chegar, percebo o que é que ele quer fazer, mas não é uma coisa... E até lhe tiro o chapéu em algumas coisas que ele fez, mas não é claramente uma comédia que me cativa. Não me faz rir. Não me faz rir, mas do ponto de vista... Mas é uma comédia que do ponto de vista de arte é mais arte que as outras. Sim. Porque não precisa da validação do público para funcionar. Claro. Mas do ponto de vista de me fazer rir, não. Faz-me rir pela estupidez. É tipo, como é que este gajo faz isso? Que anda maluco. Yeah. E ainda dizem que o gajo está vivo, há quem diga. Porque o irmão diz que encontrou planos dele para falsear a própria morte. E numa cerimónia de prémios, há uns tempos, em que ele recebeu um prémio póstumo, apareceu uma rapariga a dizer que era a filha dele, depois descobriu que era uma atriz. E então jurou ali uma cena. Isso foi relativamente potente. Tipo, Há outro documentário no Netflix que eu adorei, que tem a ver com o livro que eu falei da Joan Didion, chamado The Center Will Not Hold, sobre a vida e obra dela. Para quem gosta de ler e de documentários, acho que é uma boa combinação. E o livro dela, como eu já disse, vou fazer um bocadinho de promoção, vai sair no início de dezembro, lá para dia 9, dia 10, chama-se O Ano do Pensamento Mágico. Sim, senhor. Tu- Eu, séries, ando a ver o Ozark, vi o Ozark e o Mindhunter. Mindhunter gostei, por O acaso. Mindhunter é muito bom. O Ozark é giro, mas é sim. um Breaking Bad mais fraco. Eu gosto muito do BoJack Horseman, já viste? Não vi. É não pá, vi. tens que Mas ver, dizem a que é bom, animação né? é Dizem que incrível, bom. é incrível. Mas o Mindhunter está muito giro, fica-me ali, pronto, a série não acaba, precisamos de mais, né? Não acaba ali. Mas, e é isso. E olha, e tu, espetáculos, ainda andas por aí, não é? Ainda ando por aí, dia 23 de novembro em Faro, no Teatro das Figuras, às 21h30. E dia 25 de novembro, no Funchal, se eu não morrer de ataque cardíaco, no Centro de Congressos do Casino. Isto porque vais de avião e é uma Vou de coisa avião, que... sim, exatamente. é uma coisa que faz E depois mal ao o que é que há coração. mais? Depois há Braga dia 9, mas já está escutado, e Porto Alegre dia 16 de dezembro. Vai ser a última data da tour. Apareçam alentejanos E a no possi- raio. E a possibilidade de fazeres mais um em Lisboa? Há essa possibilidade. Não há de fazer em janeiro mais uma data e mais uma outra cidadezita que ficaram por fora. Okay. Mas ainda não tenho nada concreto. Mas Muito é bem, isso. olha... E já agora também tenho um livro para promover, que é o Chapadas É à verdade, Padrasto. claro, que ainda por cima eu fui editor, devia estar aqui por um tempo. E pronto, Chapadas é à isso. Padrasto, grande livro. Estava em grande destaque na Berta, né? Ali verdade, logo no é um início, grande grande destaque. Se não gostarem do livro, utilizem-no para dar chapadas à padrasto. Exatamente. Tipo, em vez de magoarem a mão, Exato. Um calço. o vosso enteado chato que está sempre a quer ver o Nodi, e pumba. Pumba, aquela cena. Depois tiram e fazem-no comer o livro todo. Sim. E vão deixar à porta de uma igreja. Com essas coisas. Para ser adotado por um casal homossexual. Sim, um casal de padres homossexual. E pedófilo, claro. São gays, são pedófilos, toda a gente sabe disso.
E é com este pedaço de sabedoria que nós nos despedimos. Até para a semana. Até para a semana. Não se esqueçam, partilhem. Sim, subscrevam. Subscrevam na vossa plataforma favorita. Já agora, deixem nos comentários, só para saber, para termos uma noção, nos comentários onde quiserem, se ouvem isto no SoundCloud, no iTunes ou noutra plataforma de agregador de podcast, porque nós não conseguimos saber isso e era giro saber de onde é que vem o maior tráfego. E já agora que também estamos numa de interatividade, se tiverem ideias de rúbricas, temas, coisas que gostassem de ver abordadas, quem sabe uma dick pic? Sim. Mandem-me dick pics. Não, eles quisessem uma dick pic nossa. Pensei que era para mandar, mandem dick pics. Depois vão-nos acusar a sério. Pussy pics. Mandem o que quiserem e pronto. E é isso. E avaliem no iTunes também. Ficámos com uma boa 5 estrelas. 5 estrelas, acho que estamos com 5 estrelas, ou 4 e tal, porque houve um gajo que deu uma estrela no início logo. É o primeiro a ouvir. O primeiro a ouvir que dá aquele dislike no YouTube e vai dar negativo. Acho que era o Neil Brennan que dizia uma coisa também, que foi ver no YouTube tipo uma das mais espetaculares sinfonias de Mozart e tinha tipo 5.000 dislikes. Sim. É, tipo, um gajo sério? na cave dos pais ali diz, Mozart não era, o gajo não sabia. Eu escrevia peças musicais aos 5 anos, mas não. E é assim, sempre em alta, e acabamos com Mozart. Acabamos com Mozart, Mozart e pedofilia. Mandem o que quiserem. Mandem o que quiserem, que nós depois falamos. E pronto. Se forem um restaurante que queira ver aqui o vosso nome divulgado, como o Montanha Everest e o outro Chatinify, são 150 euros. Agora fiquei com fominha. Queres ir almoçar? Podemos ir almoçar, porque eu comi uma bolacha hoje. Então vá. Deus. Grande abraço.